Olá, gente. Tudo bem? Eu estou tentando trazer lives com profissionais e com pessoas que possam ajudar a gente a conviver melhor com esse período que a gente está vivendo. E o Ale é uma dessas pessoas. Eu convidei o Ale para vir falar com a gente. De novo, vou repetir. Ele é astrólogo, psicólogo, ele é especialista em constelação sistêmica. Acho que vocês já devem ter ouvido falar nisso. Acupunturista, então é uma pessoa que lida muito com o ser humano, com o desenvolvimento humano, com como as pessoas se relacionam, etc. Lê, se eu estiver falando alguma besteira, me corrija, por favor. Imagina, um estudante eterno. É, um cara que estuda muito as relações humanas, o autoconhecimento e tal. E eu acho que a gente está passando por um momento, eu, pelo menos vocês todos, a gente está trancafiado em casa. Ou poucas pessoas sozinhas, isso já gera um tipo de problema. Mas para quem está em convivência, aqui em casa estou eu, Renato, a Mira, que é minha filha mais velha, e o Tom. E a gente nunca ficou assim tanto tempo trancafiado no mesmo lugar. Apesar da gente morar numa casa grande, graças a Deus, então cada um consegue ir para o seu cantinho. Você tem umas fricções ao longo do dia e parece até que as dinâmicas que a gente já tem familiares de coisas que irritam o outro, coisas que incomodam, não sei o que, parece que as coisas ficam até mais gritantes. Então o Renato, por exemplo, tá com uma enteada com quem ele nunca morou. A minha filha, quando eu casei com o Renato, ela já estava indo embora de casa. Então é uma nova pessoa para ele é uma nova pessoa para ela, o padrasto. Tem o meu casamento, que normalmente eu passo 8 horas por dia trabalhando, não fico o dia inteiro. Então, assim, eu imagino que vocês todos estão passando por isso. Eu dei uma intro falando sobre a questão de o quanto tá difícil e tenso para muita gente a convivência no casamento, na família, com enteados, agregados, etc. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O assunto que você trouxe, que você me convidou, ele é super atual e ele tem a ver com relações humanas, né? Então, as relações humanas, elas são super complexas, né? Elas sempre foram, elas sempre vão ser complexas, mas o que mais eu percebi é que as pessoas, elas fogem do assunto, não resolvem o assunto. Então, em vez de olhar para dentro, olhar situações, olhar a complexidade da relação, elas saem ou para o trabalho, ou saem para se relacionar, para conhecer pessoas. O bar para beber. Aí, agora você voltou. Mas eu vou, ele vai perguntando, eu falo que sim. Agora sim. Mas aí, agora a imagem tá boa, a Agora imagem? tá aí. Agora você apareceu. Então tá bom, deixa eu me ajeitar aqui, Gente, vocês pronto. estão vendo nós dois aqui? Isso, então vamos começar aqui, ó. Ó, se você quiser começar agora, manda brasa. Pronto. Então tá, de novo, gente, vamos começar novamente. O Tá. Alê, psicólogo, acupunturista, astrólogo, especialista em constelações sistêmicas, ou seja, um cara muito de entender a alma humana. A gente vem aqui para conversar sobre relações. O Ale estava dando uma introdução dizendo que assim, a gente, para não ter que encarar esses momentos, às vezes, de dificuldade de relacionamento com o marido, com o filho, com não sei o quê, a gente tem escapes fora da quarentena, né? A gente vai para o trabalho, a gente vai jogar um futebol com alguém, vai para academia, vai para não sei aonde, manda o filho dar um rolê na casa da avó, o filho vai passar uma tarde. E agora a gente não está tendo esses momentos de fuga das questões. Aí continua aí, Ale, então. Então, assim, ó, esse momento, né, é o que acontece, esse período planetário, né, que a gente vê, que é uma época de incerteza, né? Então, assim, é uma incerteza, é uma crise, é como se fosse uma peste, igual aquelas pestes da Bíblia, sabe? Onde você tem que tomar uma atitude. E então você vai rever relações, você vai rever os acordos, você vai buscar novos limites internos, você vai ter um período que você é obrigado a estar convivendo, no mínimo com você. Se você estiver isolado sozinho, no mínimo com você. Mas você vai estar convivendo com o pai, com a mãe, com o padrasto, com a madrasta, com o irmão, com a irmã, com o meio-irmão e com a própria casa, com o próprio lar, né? Então, assim, uma das coisas alguns conceitos que eu fiquei pensando que são importantes falar, que não é na casa que a gente está enfurnado, a gente está enfurnado no lar. Então a gente tem uma diferença de casa e lar, né? Casa é uma coisa
um edifício, salas, tijolos, é um local, né? Mas o conflito não está no local. Não é um assunto de feng shui, não é um assunto nesse sentido, né? É um assunto do lar. Então, se a gente for pensar em bases de astrologia, o eixo que está sendo tratado agora é Capricórnio-Câncer. E aqui em casa, todo mundo é canceriano e capricorniano. Então, fica mais evidente que está todo mundo sendo revendo, né, os padrões. Então, assim, é uma época de incerteza, mas que pega tudo, pega empresa, pega indústrias, pega governos, pega os líderes. Então, e dentro de casa também pega os líderes de casa. A gente tem que ver quem manda em casa, como manda em casa, se a pessoa exige, se ela dá castigo, se ela faz chantagem, se ela foge, ela manda, dá um berro e vai embora e sai de repente. Ou então fala assim, vai falar com seu pai. Né? E tudo isso já está perdendo efeito. Isso também vai ser revisto. Então é uma oportunidade, é um tempo, isso aqui é uma, como eu falo assim, é uma peste, é um período que ele pode ter uma extensão. Imagina que até a vacina, até a cura para 100%, ela demora um período largo, mais de ano, e esse período a gente tem momentos que a gente fica enclausurado, e nesse enclausuramento tudo está em xeque. Então, o relacionamento do casal está em xeque. Às vezes o relacionamento já estava em xeque há um tempão, e a pessoa fala assim, eu vou trabalhar, eu vou sair, vou fazer outras coisas, menos ficar com o meu cônjuge. E agora, de alguma forma, a pessoa é obrigada a estar. Então, muita gente faz piada disso, mas isso é um assunto super sério, porque tem a ver com uma grande escolha que foi feita há anos atrás. E essa escolha talvez perdeu o porquê. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que ser falada é sobre o lar, porque o lar é o que está em xeque. E as crianças, tanto a criança como o adolescente, eles são frutos desse encontro. Então, o encontro inicial do casal já está sendo testado. E essa oportunidade de conversa, de rever valores, de não ir pela briga, de repente, pode até ir pela briga 2, 3 dias, mas depois continua junto. Então, não adianta falar, vou sair de casa, vou para onde? Né? Para onde e aí, assim, houve, assim, pelo menos é o que eu li, que tu não falou que em Wuhan houve um excesso de divórcios. De divórcios. Só que o divórcio não resolve o olhar para dentro. Então, assim, no processo terapêutico, né, o psicólogo orienta, ele oferece estratégias, ele oferece reflexões, ou não só o psicólogo, um filósofo, por exemplo, ele vai trabalhar as reflexões e para você parar para observar o que está acontecendo na sua vida. Aqui está aparecendo uma... Voltou. Tá ouvindo? Voltou. Aqui apareceu uma bolinha. Então, no momento da crise, como eu falo, esses assuntos são colocados em xeques, né? E então é uma oportunidade que a gente tem para avançar como ser humano, mas para ocorrer essa oportunidade, você precisa regredir num contrato. Você precisa ver o que une o casal. E então, ao mesmo tempo, fora esse assunto do lar, existe um assunto do que tem que ser feito. E se você deixa o questionamento, por quê? Quando vai acabar? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu nasci justo nessa época? Qualquer coisa assim, a pessoa vai perder tempo. Então ela tem que saber o que ela tem que fazer, o que eu tenho que fazer
para melhorar o convívio em casa nesse período. Uhum. E eu até anotei algumas coisinhas, mas assim, a ação, a postura de agir é muito importante. Então, assim, você tem que estar disponível para o outro e, no meio da crise, aprender a escutar o outro. Se porventura, lá na frente, for separar, mesmo assim tem que continuar amigo, tem que continuar unido de alguma forma. Quando tem família, a mesma coisa. Tem muito casal que separa e não fala mais, porque ele perdeu o encontro inicial, perdeu o contrato inicial. Então é uma oportunidade de fazer um novo contrato. Mas para fazer um novo contrato, você precisa estar vendo quem é que está com você. Isso parece uma conversa simples, mas é um assunto super sério, porque tem muita gente saco cheio do outro, muita gente brigando com os filhos, muita gente isolado dentro de casa, ou seja, está com todo mundo, mas está isolado, né? Então, assim, ele está perto da família, mas se sente sozinho. Então, o que eu acho que a gente poderia pedir para que as pessoas façam, né? Então, uma está disponível, sempre buscar formas de cura, sempre dar esperança, estar preocupado com o outro, perguntando como vai você, como você está, escutando. Eu acho que é um momento, por ser um momento de escuridão, é um momento da fé ao mesmo tempo. Então, dentro de casa, tem que ser levantado isso. Enaltecer a qualidade do outro, reforçar a fé, ações construtivas, internas, né? Ou seja, enaltecer o que a outra pessoa falou de legal. Tudo que é negativo, que seria rupturas, radicalismo, sadismo, que acontece muito. A pessoa sabe que a pessoa não gosta daquilo, ela faz exatamente aquilo. Fica Discussões. espizinhando, né? Como? Fica espizinhando, né? O outro. Espizinhando, críticas, né? Pensamentos ruins, falas ruins, pânico, medo. Todas essas falas, elas devem ser abortadas, elas devem ser como uma ação construtiva na estrutura familiar e na estrutura pessoal também. Se for um casal, se for uma mãe com os filhos, a mesma coisa. Buscar pensamento positivo, falas que enaltecem, boa palavra. Ale, você acha que vale a pena assim, reunir todo mundo? Porque assim, uma coisa é a pessoa que está ouvindo aqui, talvez o marido não esteja, talvez o filho não esteja. Você acha que vale a pena ter um momento grupo, assim, juntar todo mundo e falar, gente, vamos conversar sobre a nossa quarentena aqui enquanto família? Você acha que vale a pena ter vamos estabelecer algumas questões de como a gente deve lidar um com o outro e tal? A resposta é sim, e igual o músico fala, tropo, mas não tanto. Sabe aquela que tem bastante, mas não muito, sabe? Tem que ter a reunião familiar, tem que ter o encontro, tem que buscar integrar, tem que incluir. Uma das coisas que você falou de constelação familiar, uma das coisas mais fortes da base da constelação é quando a alma de algum parentesco nosso foi excluído. Então, o que a gente faz? São exercícios de inclusão. Então, é importante estar junto, mas, de repente, a pessoa não quer sair do quarto. De repente, a pessoa está jogando joguinho eletrônico, competindo com outra pessoa. Então, e aí? E aí, então, essa hora você tem que fazer acordos, novos acordos. Por isso que eu falo. Você tem que rever as relações, fazer acordos, descobrir limites, novos limites, e conversar, falar a verdade. É importante diálogo, é muito importante. Tem que ter um espírito de equipe, porque, na verdade, todos estão com o mesmo propósito. E é isso que não está claro. A família tem que falar, nós estamos para sobreviver. Nossa ação é um mutirão para sobreviver, para que a gente possa ter prazer, para que você siga a sua vida feliz. E eu quero o melhor para você, eu vou cuidar de você, eu quero que você cuide de mim. Então, esse tipo de encontro, ele tem que ter um propósito por trás, né? Sem propósito,
fica uma coisa, tem que se juntar, tem que jantar, tem que almoçar. Na verdade, o propósito é a beleza de um ajudar o outro. Por isso que eu falo mutirão. Eu vou falar uma coisa que aconteceu aqui em casa para vocês, que eu acho que compartilhar é interessante. Tô eu, como eu disse, meu marido, a minha filha, que não morava aqui, veio passar um período aqui sem querer, pegou a quarentena no meio, não pôde mais sair. Que ela nunca morou com o meu marido, ele é o padrasto dela, ele também nunca morou com ela é a enteada com quem ele nunca viveu na mesma casa. Então tem uma novidade, eu e o Tom, que é autista, meu filho pequeno. Daí, e com um elemento novo que são as questões domésticas. Como que a gente mora numa casa mais ou menos grande, tem um monte de tarefas domésticas, e aí eu comecei a perceber que a gente começou a fricção entre nós foi com relação às cobranças das tarefas domésticas. Um meio que aqui passou por aí. A irritação de um com o outro, mas eu acho que as irritações, elas estavam fazendo parte da gente se acomodar como família. O Renato, meu marido, ele é muito líder nessa coisa, que é muito legal aqui em casa, ele fala muito, ele é aquela pessoa que sabe parar e pôr a bola no chão. Então, quando a coisa tá ficando muito fora de... tá ficando tenso, ele fala, gente, presta atenção, a gente tá todo mundo aqui para se ajudar. A gente moderador. Eu sou irritada, com a paciência é fácil. Mas... Aí ele, calma, não vou perder. E assim, a gente aprendeu aqui entre nós, a gente tá um dando a dica pro outro, assim, tipo, você tá perdendo a paciência, vamos respirar, vamos ter calma, senão a gente vai ficar... Então, a gente desenvolveu uma dinâmica entre nós de um dar um toque no outro quando o outro tá ficando um pouco de saco cheio demais, que a gente tende a se irritar com as tarefas domésticas, com a sobrecarga, com não poder sair, não poder escapar. Então, as irritações acabam surgindo mais fácil. Ele provavelmente, com traços de liderança e traços de moderação, de moderador, ele trouxe um propósito e ele conseguiu engajar todo mundo. Tá sendo... E o que a gente precisa fazer é isso, é engajar a família. E para isso, você precisa ter uma conversa. E a conversa ela tem que ser completamente diferente do que era antes. Então, se usar a mesma estratégia, talvez perca. Sabe, pelo fato da tua filha não estar e ela ser uma nova, ele teve que mudar a estratégia, ele teve que mudar a forma, e isso já deu sorte. Mas, normalmente, as famílias que já estão acostumadas, elas estão uma nova forma, um novo padrão de comunicação. Sim. E uma coisa que eu acho que a gente está fazendo um esforço, conversando entre nós, porque, gente, a gente fica puto muitas vezes, um com o outro. Porra, fulano largou um prato. Você vê aquele prato, ela fala, puta que pariu. Ou então, alguém não cuidou do Tom, do pequeno. Por que largar o menino subir um muro? Então, é óbvio que dá uma raiva. E o que a gente está tentando fazer é, apesar da gente até poder falar, porra, você largou lá, a gente tentar não fazer nada acusatório. Tipo assim, você é isso. Você é um folgado. Ou você é uma folgada. Ou você é não sei o quê. Assim, a gente tem a tendência a pegar o problema e chamar a pessoa da coisa. Você é isso. E, na verdade, você não é isso. Você fez tal coisa. Não deixa mais o prato lá em cima da mesa, porque senão vem rato. Ou não deixa o prato sujo. Ou porque não deixa a toalha molhada em cima da cama. Essa sou eu falo toda hora. Isso eu quero matar. Mas, assim, a intencionalidade tem que ser de amor. Então, assim... Qualquer estratégia, qualquer ação tem que ser baseada no amor. Sim. Então, na hora que você tiver um ponto, você pode usar a base do amor para você falar, opa. E aí isso amplia um pouco a paciência, amplia a visão, aumenta a reflexão, porque você vê que a outra pessoa está aprendendo. E também depende muito de cada país. Eu cheguei a morar em vários países, né? Então, assim, tem país que todo mundo é engajado. Né? Você vê países assim que você fala, não, da onde está esse espírito coletivo? E o Brasil não tem tanto isso. O Brasil não tem isso. Ele tem... É um país ainda imaturo, é um país ainda em aprendizado, um país adolescente, de alguma forma, que ele não sabe ainda qual o propósito, qual é o engajar-se, né? E aí ele não se conecta, as pessoas não se conectam. Então, quando chega esse momento, tem gente que quer sair urgente, né? Então, assim, e a gente tem várias questões. A gente tem questões físicas, tem questões... primeiro, tem questões financeiras, tem limites, tem planos que morreram.
planos de amor, planos de estudos, planos de apresentação de trabalho, alguma coisa que estava construindo uma ponte para chegar em algum projeto, de repente, então a gente tem que compreender esse limite. Então, quando tem que ter uma reunião, a pergunta tem que organizar momentos, né, com todos que fiquem juntos, e nesses momentos deve ser dito a verdade, que é a sua frustração. Uhum. Eu tinha um projeto, hoje uma amiga minha, que também é uma grande estudiosa de Cabala, também a gente sempre conversa, a Sandra, ela falou, eu estaria hoje na Jamaica, né? E eu tenho compromisso no Sul, tenho compromisso no Rio, compromisso em Minas, e de repente eu falei assim, e agora, né? Falei, tudo bem, então essas frustrações, elas têm que ser, qualquer frustração, perdi o negócio, mas não é o medo, não é o pânico, é mostrar a situação real. Então, uma das coisas que eu pensei hoje, da gente falar bem claro, diferenciar o que é realidade e o que é fantasia. Então, quando a gente tem um projeto fantasioso, ele morre lá na frente. Mas um projeto real, que morreu devido ao coronavírus ou à crise, e a gente não sabe se vai retomar ou não, por ser o momento da dúvida, se a gente coloca isso na mesa, todos crescem. Uhum. Ou seja, falar da fraqueza, todos crescem. Uhum. E eu pensei numa outra coisa também, na hora que você perguntou, de organizar momentos, né, com todos juntos. Eu tenho uma prima de Curitiba, na verdade, a amiga que a gente chama de prima, a Sabrina, que o pai dela morreu, a mãe dela morreu, a irmã dela morreu, a avó morreu, tudo num acidente de carro, e o cunhado. E ela era meio de ladinho da família, uma bióloga, só que ela sentava junto com a família, então ficava ela, a mãe e o pai, meio e a Laís, né, ficavam sentados na mesa, e cada um trazia o seu assunto. Ele é um grande empresário com muitos negócios, e ela uma política radialista ao mesmo tempo, que ela estava o tempo inteiro lidando com o município, lá em Curitiba. E quando eles morreram, ficou um patrimônio enorme, e ela era bióloga, ficava no cantinho cuidando dos filhos, só que ela começou a lembrar as falas das frases na mesa, na hora de comer. E tudo que ela se baseou para ela retomar o vetor e seguir, e está muito bem até agora, está indo muito bem, foram as frases dos pais, as conversas dos pais, como resolver negócios, como resolver problemas, como desenvolver uma solução. Então, tudo isso é conversado na mesa. Uhum. Normalmente, quando você não tem isso, você sai e vai buscar em alguém. Uhum. Você vai buscar, um adolescente vai buscar em alguém, e o cara fala, olha, o caminho da felicidade é puxar um fuminho, o caminho da felicidade é fazer bobeira e roubar, e não sei. Então, a pessoa vai buscar algo fora. Então, essa é uma grande oportunidade. Uhum. Ela tem muitos obstáculos, o mau humor, o pânico, a desesperança, o negativismo, o radicalismo, o querer ser do contra. Tem muita coisa, tem vários tipos de famílias, né? Mas tem que ter um pouco de intenção. Por isso que eu falo que a base das ações, da estratégia, tem que ser o amor mesmo. Você tem que ter palavras-chave. Paciência, esperança, confiança, o amor, dignidade, uma amizade a longo prazo. Porque tudo que acontecer agora nessa família, vai se refletir como a base que você vai se basear. A postura que a família, se a família ficar cada um fechado e não querer conversar, lá na frente, na hora que sair, ninguém sabe o que fazer. Uhum. Porque vai ter essa memória. Uhum. E tem uma outra coisa que eu falei também, e aliás, eu nem agradeci, né, que você me convidou, Silvia. Você me convidou pela Vânia. Ou seja, você me viu pela Vânia, você deve ter me visto sim. E quando eu fiz uma live, eu e a Vânia, que estava conversando, eu falei sobre o momento da reclusão. Na astrologia, ela é a casa 12. Casa 12 é um sistema prisional, um hospital, um local que você fica igual um mestre, um monge que vai para a montanha e se fecha para a caverna. É um momento único, só que é o mesmo momento da gestação. Então, o que acontece?
Na verdade, a gente está reformando, tendo uma oportunidade de reformar as memórias emocionais. Então, por isso que é importante essas palavras que eu falo, ter metas, manter o humor, dialogar, escutar, incluir, pensamento positivo. Essas posturas, elas são ações obrigatórias na psicologia atual, entende? Assim, qualquer linha de psicologia precisa incutir isso para os líderes da casa. Uhum. Isso é uma coisa, até compra, se a pessoa fazer alguma compra, compra pouca coisa, mas coisa que alegre a casa, que traga boa energia para casa. Você tem que se esforçar para ser feliz nesse momento, porque essa é a tua lembrança que você vai fazer no momento que você passar para o nascimento. Ou seja, a quarentena acabou, vacina tá, todo mundo sai. O mundo inteiro sai dessa guerra contra esse pequeno Plutão, né? Ou seja, esse pequeno vírus, né? E quando você faz isso, enaltece a qualidade dos outros, você sai depois e vai buscar coisas boas. Uhum. E vai enaltecer também, vai ajudar o outro, ajudar pessoas que estão sem comida. Então, por exemplo, eu cheguei para o meu filho, para minha filha, para minha mãe, para a mãe dos meus filhos, eu falo assim, por favor, vejam roupas, eu vou fazer doação. Eu ajudo duas entidades, né? Então a FAS e a Unibis, e agora também uma amiga que faz marmitas para as pessoas nas ruas. Até a prefeitura proibiu uma hora e o pessoal começou a fazer mais firme ainda. Então, assim, fazer algo, propósitos intencionais, deliberadas, para que possa ajudar o outro, e isso fica de memória. Então eu saí hoje com meu filho e a gente estava... foi pegar comida, né? E comemos no carro, só para a gente ficar curtindo. Aí ele conta de um joguinho, o meu mais jovem. Aí a gente fala de música, aí eu comecei a ensinar violão para ele, ensinar flauta. Sempre ativar algo gostoso. Eu falei, nossa, não é gostoso essa comida? Eu fiz um ravioli para ele, eu falei, nossa, olha que gostoso, olha com azeite como muda. E no início teve resistência. É comum a pessoa falar não. É comum a pessoa se fechar. É comum. Mas passa um tempo, se você mantém a intencionalidade do amor, a família cresce. A família enraiza. A família, ela é importante nesse momento. E os céus ainda, falando como astrólogo, os céus estão ajudando isso. Estão ajudando. Bom saber. É muito importante ver, porque é uma oportunidade. Tá. Porque, claro, todo mundo fala, porra, quando você está numa situação, principalmente igual do Brasil, financeiramente muito difícil, as pessoas estão sem dinheiro, às vezes perder emprego, às vezes perder... Eu entendo que daí a tensão é maior ainda. E aqui em casa, eu posso dizer para vocês que também não está fácil em relação a tudo isso também. E uma coisa que a gente está tentando fazer um com o outro aqui é falar, tá, mas eu tô aqui. Tá, mas eu tô aqui. Eu e meu marido, a gente tá um tempo inteiro dizendo um pro outro. Não, mas eu tô aqui com a minha filha também. Minha filha, que é atriz, depende de palco. Todas as produções estão paradas. Ela tá aqui, a carreira dela foi interrompida, literalmente. Então, a gente tá o tempo todo reafirmando. Quando for o espetáculo dela, eu gostaria de participar, de assistir. Não, sim, a gente te fala. Olha, a minha fala, ela é de propósito. É uma fala futura, esperançosa, real, é o que ela gosta e vai dar certo. É só uma questão de tempo. O meu filho, que é autista, pequenininho e tem bastante dificuldade de comunicação, a gente está dizendo para ele, quando acabar o coronavírus, a gente vai no Parque da Mônica, a gente vai no Sesc que ele gosta, lá no Sesc Pompeia. Então a gente está sempre... E a gente fala, faltam 30 dias, a gente acha, né? Então ele sempre vai jogando lá na frente. E toda hora ele volta, quando a gente for, daqui a 30 dias, quando acabar o coronavírus, eu falo, isso, Tom, a gente vai. Ou seja, ele mesmo está colocando para ele uma esperança de um futuro, de coisas legais que ele vai fazer. Apesar dele ter uma dificuldade imensa de entender o que é vírus, o que é futuro, ele não entende muito bem. Mas a gente mas tem uma semelhança, ele, como toda criança, ele tem, assim, ele tem um desenvolvimento que ocorre depois que nasceu, depois que já sabe andar, ou seja, teve o desenvolvimento fetal, o crânio caudal já está andando, e depois começa vários outros tipos de desenvolvimento, e a pessoa é muito ingênua.
Uhum. E ela precisa desenvolver perspectiva, só que também demora um tempo para ativar esse tempo e espaço. Sim. O meu filho chegou há pouco tempo e falou assim, e como eu dou aula aqui, eu tenho um grande mapa aqui do um mapa mundi, enorme, assim, de uns 3 metros. Aí ele virou assim para mim e falou, pai, não é só aqui, né, na cidade. Aí eu falei, não, meu amor, vamos pro mapa. Começou aqui, espalhou, o avião vai, o transporte vai, o cara que está dirigindo vai, e através do transporte foi passando para vários lugares, do contato. Hoje já está quase no mundo inteiro, não está aqui na Antártida, não está aqui em tal lugar, mas pode ir de repente. E o mundo inteiro agora, está todo mundo se juntando. Aí ele ficou assim quieto, e com o tempo ele começou a falar sobre esse mundo todo, porque a criança ela está aprendendo. Se a gente souber disso, a gente fala, então vamos reensinar nós adultos a se relacionar, que é que esse tema de relacionamento é o mais complexo, né? Porque às vezes a gente casa com o pai, às vezes a gente casa com a mãe, projetado, né? Às vezes a gente casa por interesse, às vezes a gente casa porque a pessoa pediu e nem pensou, né? Nem sabia o que estava fazendo. E às vezes a gente casa com amor que deixa de ser também. Então, todos esses inícios são revistos. Então, você revê isso, você tem que passar para a criança bons modelos agora, e tá sorrindo, ter um sorriso interior, ter um sorriso aqui nos olhos, ter um sorriso no coração, e esse sorriso ele tem que ser renovado como lei obrigatória. A gente fala, na Cabala, a gente fala sobre as leis ocultas que tem para manter a vida. Uhum. Uma das leis ocultas é o amor, é o sorriso, é a esperança, é a amizade. Uhum. E hoje aconteceu uma coisa super legal comigo. Aí eu peguei e liguei para um amigo meu, né? Ele não atendeu, tudo tinha um recado. Oi, Celo, tudo bem? Tudo bem. Aí depois eu falei, outro dia eu conto, né? Mas assim, sabe quando você quer dividir com alguém, né? Sim. E eu falei, vou guardar comigo essa alegria. Depois aí, quando eu saí com meu filho um pouquinho, e ele falou assim, dorme hoje aqui? Eu falei, não, filho, hoje eu tenho uma live, deixa eu ficar aqui, amanhã que eu vou dar aula, você fica aqui. Mas eu falei, eu estou tão contente hoje, ou seja, as palavras, elas são estudadas, elas devem ser, como fosse um negociante, você vai no shopping. O vendedor, ele estuda a palavra, ele não conversa com você, ele fala para vender. Uhum. E agora, os pais têm que ter a obrigação de saber usar, enaltecer as palavras, ter boas palavras, ter pensamento positivo, trazer luz interior o tempo inteiro. Sabe Porque... o que eu fiquei pensando outro dia, Ale? Do filme A Vida é Bela. Ai, nossa, Eu eu acho que o anotei duas papel coisas. A aquele vida pai, bela e o filho do Tibete. aquele pai, eu sempre tenho que pensar nele. Né? Eles estavam lá, quem não viu o filme, né? No campo Eu de escrevi um artigo concentração. sobre esse filme. Eu acho que a gente tentar ser o pai do A Vida é Bela. A gente tentar, dentro da merda toda, da tragédia, da dificuldade, não sei o quê, ficar tentando criar um ambiente para o filho lúdico, mais alegre, mais otimista, mais, enfim, que você está jogando para o universo, na verdade, né? Você está falando com o seu filho, você também está se jogando para você mesmo, já está jogando para o universo, né? Eu acho que A Vida é Bela, para mim, é um filme para a gente assistir neste momento Isso, e isso. repensar. A vida é... Nossa, eu pensei isso, eu tenho anotado aqui, quer ver? Ó. Que conexão aí, então. Não, eu anotei porque A Vida é Bela, eu fiz um escrito. Eu escrevi um montão de coisa. Ih, caiu, Ale. Ale, acabei de te acrescentar aí. Tá conectando. Você me escuta, né? Sim, a gente está te escutando. Então, assim, se você falou uma coisa super legal, porque A Vida é Bela é o filme que eu também pensei em colocar, porque ele diferencia a realidade com a fantasia. Uhum. Então, assim, é de verdade algo real, algo violento, algo onde a gente não sabe o que vai acontecer, a nossa incerteza é muito grande. O ator, o que ele fazia? Ele tinha noção de tudo,
e ele fingia que não era. Uhum. Na hora que ele viu que ele conseguiu salvar o menino, ele sai, que aí você vê o final, que ele É, tinha consciência o tempo inteiro, que ele não era bobo, nada disso. sim. Eu te Desse ouvi. jeito, o Instagram vai desligar daqui a pouco, porque eu não consigo É, fazer é, a imagem, né? é. Então eu vou chamando umas 2, 3 vezes até fechar, mas sorriso interior, bom humor, é, Uhum. noção de realidade, ter esperança, ter visão, perspectiva, e durante a discussão com o adolescente também trazer essa confiança que a vida é bela. Trazer Uhum. palavras e ações e sentimentos que dá certo a vida. Eu Uhum. acho que a gente tem que falar sobre convívio familiar. Precisa ter momentos de união, mas tem que fazer algo gostoso. Tem que ter momentos de jogos, tem que ter competição. Uhum. Marcenaria, crochê, jogos, quebra-cabeça, xadrez, dama da mão, cartas, desenhos. Eu faço muito desenho com meu filho, ensinando ele a desenhar, ensinar violão. E se tiver, agora vamos falar de problemas. Se tiver alguém fechado em casa, enclausurado, que não sai do quarto, não desista. Não desista. Tenha a estratégia baseada no amor, tenha uma clareza. Uhum. Da mesma forma que os líderes ou pensam em si ou pensam nos outros, os pais também têm que saber pensar nos outros. Então o cara tem que tomar cuidado para não beber muito, para não comer muito, para não ficar jogado, para interagir. Então, assim, eu falo de negócios para o meu filho. Eu falo sobre como funciona o pensamento do dono da padaria, do supermercado, dos produtos que a gente tem em casa. Eu vou colocando a relação do mundo externo com os produtos, já que a gente não pode sair. Uhum. E esse tipo de... por isso que eu falei, é proposital, é deliberado. Igual o presidente, o governador, o prefeito, o dono da empresa, ele tem que ter uma atitude proativa para todos e pensar a longo prazo, os pais também. Nós somos responsáveis pelos filhos, nós somos responsáveis pela família. Então, até se for casas separadas, sentindo os pais distantes, tudo, mesmo assim a gente tem que enaltecer essa hora. Nem o pai e a mãe, brigados, tem que falar mal do outro essa hora. Então, Tá. assim, Falar e a com. gente fala na constelação familiar assim, a gente fala, quando eu vejo você, eu vejo o amor que veio entre eu e seu pai para você nascer. Você é fruto de um grande amor. Acima de tudo. A gente não se dá bem agora, mas você é fruto de um grande amor. Então, de alguma forma, as palavras que nosso coração e nossa alma pede, é isso, é pedir algo que toque e dê conforto. Porque Uhum. isso vai ser o nosso passado depois da pandemia. E essa vai Ai, ser a nossa história que a gente está construindo. ai, gente, muito obrigado pelas palavras. Ale, eu acho que vai trazer. O Ale caiu aqui de novo, vou tentar adicionar ele de novo, mas assim, eu acho que essas palavras do Ale vão trazer. Você está me ouvindo aí, né, Ale? Acho que vão trazer, acho que reflexão para todos nós, para a gente. Eu estou tentando fazer lives aqui que possam agregar coisas boas pra gente, que a gente consiga sair desse buraco que a gente está, todos nós, mas que a gente tenta, como a Lei falou, sair pessoas melhores, sairmos do melhor jeito possível, não temos alternativa, essa é a única que a gente tem. Phil, a gente tem opção. A gente tem a opção de criar o caos, de viver uma porcaria de vida, de xingar, de falar mal, de criar discórdias. Ou a gente tem a opção, por isso que eu falo deliberado, é uma opção de evitar a desesperança, de trazer dignidade, de trazer confiança. Aqui. Olha, é diferente, mas podemos tentar por aqui. Não, tudo bem. Tá ótimo. Vamos fazer um resumo, então, para Boa, a gente não perder a gravação? boa. Tá bom. Então, manda brasa, pode começar e eu Não, já então, fecho. eu acho que assim, acho que aquilo que você estava falando, né, da gente também trabalhar com essa questão da esperança, do futuro, de pensar no que a gente, como a gente pode sair melhor
né, desse quadro que a gente está vivendo, muito sombrio nesse momento e muito incerto. Acho que isso que você falou, acho que o filme A Vida é Bela, para mim, é um resumo. Ah, mas é cinema, mas é... Gente, é óbvio, cinema é uma fantasia, mas é uma alegoria de alguma coisa que a gente pode se inspirar para viver esse momento que não temos alternativa, né? Eu acho que quando a gente tem alternativa, eu até escrevi um texto no UOL outro dia falando como o autismo do meu filho me ensinou muito a viver um dia após o outro. Eu não tinha alternativa. Uhum. Aconteceu, é uma tragédia. Mas dentro dessa tragédia, como eu vou escolher lidar com ela? Eu sempre brinco, eu tenho uma montanha para subir, eu vou ter que subir, eu posso subir chorando, eu posso subir cantando. Eu vou fazer a escolha de subir cantando. Às vezes vou tropeçar, às vezes eu vou dar vai doer, às vezes eu vou ficar cansado, mas eu vou voltar a cantar toda hora que eu puder, sabe? Eu acho que é um pouco para mim esse resumo. Agora, eu vi algumas, depois que eu te conheci, eu cheguei a ver uma vez você andando acho que era Oscar Freire, em frente ao supermercado, né? E olhando, olhando aqui para... Eu vi os dois, né? É. Pronto. Ah, ele tá lá olhando. E olhando o supermercado, a fila, mas eu vi o teu filho juntinho com você. Assim, sempre tem uma conexão, sempre tem algum vínculo. E às vezes tem essas questões limitantes, mas mesmo assim é um filho para o resto da vida, é uma coisa gostosa. E é isso, vou dizer, eu fiz um paralelo com essa história do Covid, né? Viver numa situação que você não escolheu, que não é boa, que pode ser muito difícil, principalmente para quem fica doente, pode ser muito grave para quem está perdendo emprego, para quem está... Tudo isso, ninguém está negando aqui e fazendo, vamos brincar de, né, todo mundo é fantasia. Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco do arbítrio sobre o nosso estado de espírito, de alguma maneira, senão a gente vai sair muito mal disso, né? A gente tem uma diferença entre paralisar, ser vítima, ficar isolado, ficar solitário, e a gente pode ser proativo e ser solidário. Uhum. Então, como se fossem duas palavras, né? O solitário e o solidário. E quando a gente tem um obstáculo, a gente pode ficar falando do obstáculo. Quanto mais você fala dele, mais você fica presa. Uhum. Então, e na hora que você fala essa é a realidade, ponto. Essa é a realidade, ponto. E aí, o que eu posso fazer? Quais são as minhas atitudes? Quais são as minhas ações para que eu possa ter prazer na vida? Para que eu possa me relacionar com o assunto que eu tenho. Uhum. Então, o assunto, seja ele qual for, pode ser uma memória emocional, pode ser algo que te dê pânico, pode ser alguma enfermidade física, alguma deformidade, alguma questão financeira, alguma questão, sabe? Alguma ruptura que você passa. Como você pode aproveitar isso e tirar proveito no sentido que seja bom para todo mundo. Uhum. E por isso que na hora que você falou assim, não tenho o que fazer, eu falei, nossa, é o contrário, a gente pode optar. Uhum. A gente pode optar em ser vítima, reclamando, pode fazer tudo isso. Então, assim, quais são as atitudes que nesse momento a família tem que fazer? Tem que conduzir o sono, tem que conduzir a família para ter momento para descansar. Então, tem jovens, por exemplo, que ficam em competição de joguinhos eletrônicos com outros de madrugada. Como se fossem umas férias, como se ele estivesse nas férias grandes. Né? Assim, e aí, passa 2, 3 dias de um sono não reparador, a pessoa começa a ficar nervosa, começa a ficar sem concentração. Então, os encontros ficam desconexos, as conversas não têm valor. Então, precisa ter alimento, sono mesmo, desligar. O adulto, ele passa pelo quê? Ele passa pelas séries da televisão, que estão, sei lá, Netflix, esses programas, né? Fica vendo filmes, vídeos, e não tem fim.
criança fica vendo desenho ou programas de infantis, enfim. O adulto fica vendo isso aqui, o adolescente fica tecendo, conversando ou jogando. Ou olhando no Instagram 1000 coisas que não tem fim. Então, a vida está dando um fim, a vida está dando um limite. Então, a gente também tem que aproveitar e falar, vamos andar na onda, não vamos andar contra. Se é para se isolar, vamos criar momentos, por isso que é importante a conversa e que cada um fale, eu vou parar de ver o Netflix, porque tem muita gente que fala, vai dormir E fica no Netflix. e fica no Netflix. Sim. Ou vai dormir, deita junto e fica na internet. Então, assim, é um acordo que a gente tem que fazer com todos. Por isso que é uma nova forma. Antigamente, os pais falavam gritando, davam castigo, né? E agora, se não tiver clareza, se não tiver explicação, se não tiver consciência, igual a gente tem que ter consciência do coronavírus, o porquê usar máscara, o porquê ficar isolado, o porquê respeitar o outro e a si próprio, né? Então, todas essas conversas que são faladas da ciência têm que ser faladas também no convívio familiar. Uhum. É isso, Sil, né? Então, para a gente fechar, vamos fechar então, né? Sim, eu tô com o meu filho já aqui desesperado, querendo minha atenção também. Tá bom. Obrigada, Tá bom. gente. Muito obrigada então, por a gente trocar essa história toda. Achei muito bom. É uma troca de ideias que ajuda a gente a acender a luzinha de falar, putz, realmente, eu preciso dar atenção a isso, né? Essas relações têm que sair daqui melhores do que a gente entrou. Ou pelo menos não machucadas, né? Obrigada, Lê. é isso. Obrigada mesmo. Tá bom, Sil. Então beijo. vamos ver o que a gente faz, se eu consigo depois copiar esses vídeos e tudo, né? Tem uma parte que é só a tua imagem, uma outra parte que é nós dois, né? Tá bom? E deixar sozinho também um pouco por dia também é importante. Tem que ter o balanço. Mas isso por uma live acho que a gente já falou bastante. Tá bom. Beijo pra você. Beijo, tá? gente. Muito obrigada. Tchau, tudo bom, tá? Até mais.